Você pega a questão, por exemplo, do narcotráfico. Se você for olhar, tem estradas do narcotráfico sendo feitas dentro do Amapá. Estradas que interligam regiões diferentes do continente da América do Sul, que passam ali pela Colômbia, vão ligando vários países, etc. E tem a região do Triplo Agri. E exatamente nessas regiões que são feitas essas estradas do narcotráfico, o narcotráfico é financiado, que é usado para financiar grupos armados no mundo todo. Os grupos armados são parte dos mecanismos do sistema, né, de implementação de dialéticas, de reengenharia de geopolítica, como por exemplo o Afeganistão com o Talibã. Essas estradas são usadas para financiar todo o narcotráfico global. Uma delas está sendo feita no Amapá, que é onde você está tendo os apagões. Não é à toa que você está tendo apagão lá. O apagão que está tendo no Amapá é uma sabotagem. Aquilo é sabotagem. Aquilo não é falha, é sabotagem. Tanto pela questão do narcotráfico, porque o narcotráfico, você tem que entender que o narcotráfico ele tem participação da DEA, DEA, que é a Agência de Controle de Drogas Americana, entre várias outras agências de inteligência ali. Então, para a construção dessas estradas de narcotráfico naquelas regiões, você precisa promover um processo de sabotagem, que é isso que aconteceu lá. Fora que a Amazônia está toda cercada, empresas de várias nacionalidades estão sabotando e roubando os recursos da Amazônia. Então, na verdade, é um ato de sabotagem relacionado também a isso. E aí, você tem, por exemplo, em Foz do Iguaçu, desde os anos 60, fazem matérias falando do narcotráfico em Foz do Iguaçu. 2019 e falam do mesmo problema. Pergunta que eu faço é: por que entra presidente, sai presidente, ninguém faz nada e a coisa não melhora? O problema não se resolve. Sabe por quê? Porque o presidente, ele faz parte dessa estrutura de poder. Ele não luta contra ela, independentemente de qual seja o vencedor, de quem ganha. Ele faz parte dessa estrutura de poder. Estrutura de poder essa que se beneficia do narcotráfico. Cara, toda vez que você falar de político indo fazer reunião em qualquer outro lugar, não é para discutir, benefício, política A, B ou C, nada disso, cara. É para essas reuniões. Sabe o que esses políticos fazem em reuniões? Eles vão para lá para encher o cu de bebida, meter com prostituta. Isso quando não fazem pedofilia, visto tanto de político, por exemplo, que foi na ilha do Epstein, Biden e tantos outros. Não é à toa, porque nessas reuniões eles não vão as pessoas acham que eles vão para ficar discutindo medidas políticas. Não, eles vão para encher o cu de cachaça, se drogar, transar com prostituta. Isso quando não fazem pedofilia. Porque tem tráfico de criança. Basta ver as ligações da Hillary e com Epstein. Tráfico de criança. É isso que esses políticos fazem. Eles fazem essas parafernálias todas com seu dinheiro. E as pessoas acham que eles vão lá para ficar discutindo medida econômica. As pessoas acham que político fica discutindo isso, cara. Sabe? Esses caras são um bando de maluco inútil que trabalha para a estrutura. Isso não é papo de ANCAP. Até porque o ANCAP ele é burro. Porque ele acha que a solução é diminuir, acabar com o poder do Estado e pronto. Só que na verdade quem manda no mundo não é o Estado. O Estado é subjugado, está sendo subjugado em grande parte, já é subjugado pelas corporações. O Estado é um governo visível de fachada. O governo real e invisível são as grandes corporações como a BlackRock. E as pessoas acham que o político vai lá para ficar discutindo soluções e medidas, e não é, cara. O narcotráfico, inclusive você está tendo a militarização do narcotráfico, que está acontecendo no México, no Afeganistão, que o narcotráfico, esses narcotraficantes, eles são, primeiro, instrumentos de terror psicológico, porque o sistema ele trabalha com a questão do terror psicológico, ele precisa o tempo todo colocar as pessoas sob medo e terror intenso. O narcotráfico é uma ótima forma de fazer isso, basta ver o lixo. Ele também é um instrumento quando o sistema quer promover algum tipo de
atentado, algum tipo de dialética ou algum tipo de justificativa para a implementação de medidas draconianas ou algo do tipo. Ou quando quer promover reengenharia de alguma coisa que atenda aos interesses deles, como por exemplo foi o Talibã. Os Estados Unidos se retira, deixa todo o armamento para o Talibã capacitado a como usá-los e pronto, o Talibã foi reforçado. Até porque você está tendo uma militarização do narcotráfico, visando atender a interesses futuros do próprio sistema. Você tem, por exemplo, e aí eu não posso dizer 100%, mas você já parou para se perguntar da onde que o Hamas tira financiamento? E eu não defendo Israel, tá? O Israel, para mim, tem muita gente que acha que Israel vai salvar o mundo. Mas Israel, muito pelo contrário, Israel é um Estado que infiltrou vários grupos terroristas na Síria, mata a Palestina doidado, inclusive por conta disso, mata a Síria também adoidado, comete atrocidade a rolo, é conectado à estrutura do poder. Porém, algumas pessoas têm o Hamas como posição controlada. Como eu falei no episódio da Palestina, se Israel quisesse ter acabado com o Hamas, ele teria acabado há muito tempo. Então o Hamas é a desculpa perfeita que Israel tem para promover a limpeza étnica, a limpeza sistemática e a morte sistemática dos palestinos na faixa de Gaza por meio não só da violência comum, mas também dos bombardeios. E aí eu digo o seguinte, só que o Hamas, você pensa comigo, da onde que o Hamas tira financiamento para construir os foguetes e as munições que eles têm? Você já se perguntou isso? Porque esses grupos são financiados com narcotráfico. Não é o Talibã, todos esses grupos, Al-Qaeda, são financiados com dinheiro de narcotráfico. Por isso que se você for fuxicar de fato a verdade por trás do narcotráfico, você é morto, até porque o narcotráfico, inclusive, ele é apoiado pelos políticos. Você pensa comigo, as pessoas acham que, por exemplo, o narcotraficante do Rio de Janeiro, ele tem acesso a uma ponto .50 porque ele contrabandeia na fronteira. Amigo, olha só, você acha que o exército não sabe que o traficante tem ponto .50 na mão? É óbvio que ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque quem dá essas munições para as facções são os próprios militares dentro das Forças Armadas. Primeiro que o batalhão de fronteira sabe que tem contrabando de arma na fronteira. Mas o narcotraficante, quem dá essas munições são as próprias forças militares. Não elas todas, mas os comandantes, alguns comandantes das forças militares dão essas munições para as próprias facções. Que é por esse meio que eles conseguem esse tipo de armamento. Só que as pessoas acham que o exército, que a polícia não sabe. Eles acham. Eles não sabem que isso acontece. Não, eles sabem. Porque a facção é uma parte importante nesse processo. O narcotráfico ele precisa existir, porque vai ser onde aquelas áreas do subúrbio que a gente falou lá atrás, que vão ser fruto da gentrificação, onde eles vão alocar a concentração da população de camada mais baixa, que eles vão expulsar das cidades que vão ser gentrificadas. O narcotráfico vai ser necessário para ter presença forte nessas áreas, porque é onde eles vão se concentrar a criminalidade e a violência. É por isso também que eles precisam do narcotráfico, porque vai ser um instrumento de terror que eles vão colocar psicológico nas pessoas. Entende? Então assim, não há nenhum tipo de esforço para acabar com o narcotráfico nenhum, muito pelo contrário. O narcotráfico ele é muito lucrativo, no mundo todo. Não há esforço nenhum para acabar com ele. Só que as pessoas acham que tem. E ter um vencedor A ou B não vai mudar nada, porque o narcotráfico ele vai continuar atuando, essas agendas vão continuar atuando, porque elas são globais, elas são comandadas por empresas como a BlackRock, são trilhões de dólares poderosas, e não há nada que seu presidentezinho que você acha que vai mudar alguma coisa vai fazer contra isso. Você tem que ser muito lunático para achar, com todo respeito, cara, assim, cada um acredita no que quiser. Mas a pessoa tem que ser muito assim alienada, muito ingênua para achar que um Ciro Gomes da vida, ou um Lula, ou um Bolsonaro, seja lá quem for, vai ter poder para se mover contra isso. E se ele começar a fazer isso, ele vai ser morto ou ele vai ser tirado do poder. Porque é isso que vai acontecer.
eu acredito nisso, eu não acredito em eleição, eu não acredito em voto, eu não acredito em porra nenhuma disso. Eu já acreditei, mas assim, quando mais você estuda o sistema, quanto mais você pesquisa, você desacredita de tudo isso daí depois de um tempo. Entende? Então assim, eu acho que ficou claro aí o posicionamento que eu quis colocar aí para vocês e enfim, eu vou todos esses tópicos que eu falei aqui, eu vou me aprofundar neles nos próximos episódios a vir. Então eu vou me aprofundar na questão da hiperinflação, como é que isso vai se dar na sociedade, a questão da escassez dos alimentos, da gentrificação, eu vou me aprofundar em tudo isso daí, tá? Explicar, por exemplo, qual é o papel das Smart Cities nisso, como é que vai ficar a locomoção, a vida das pessoas, etc. Na verdade, as favelas já são um processo de casta sendo implementado e de coisa. Se você for ver, você já tem áreas hoje que já são meio que um embrião disso, né? Enfim. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado bem explicado. Eu vou me aprofundar em cada tópico que a gente falou hoje, porque é complicado falar disso tudo. Cara, vocês nem imaginam. Dá para se aprofundar muito mais nesses tópicos, vocês nem têm ideia. Mas enfim, até a próxima.